Mais uma vez, bom dia a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ainda estou muito sensibilizado com o falecimento do meu grande amigo, meu irmão mais novo, o Elton, que faleceu nessa última sexta-feira. Estou muito abalado ainda, mas estamos aqui para celebrar a ressurreição. Nós cristãos temos uma outra concepção de realidade de vida, porque fomos colocados nas regiões celestiais. E após termos aceitado ao Senhor Jesus e sermos colocados nas regiões celestiais, nossa concepção de vida, nossa realidade se torna totalmente diferente, diferenciada das ambições, das aspirações deste mundo. O mundo espera, talvez, por processos reencarnatórios, pela lei do karma, voltar ainda nesta terra. Nós temos uma outra perspectiva nos oferecida pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo e pela sua palavra, que nos diz: ao homem cabe uma só morte e depois disso vem o juízo. Por isso nós aguardamos novos céus e nova terra, e não retornarmos a essa terra maldita, essa terra que contrai a maldição pelo pecado. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Deixa eu tomar os meus óculos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Versículo 13 em diante, até o 23 nós vamos ver. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 em diante. Nele também vós, tendo ouvidos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o poder do Senhor, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais sejam as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Adoremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Mais uma porção das tuas promessas, mais uma porção dos teus ensinamentos, Pai Santo. Ensinamento esse que nos exorta, ensinamento esse que conforta o nosso coração, ensinamento esse que nos traz a garantia de salvação. Por isso nos alegramos com a tua palavra. Por isso nos regozijamos, Pai Santo, com esta palavra que o Senhor nos concede. Abençoa teu povo nesta manhã. Abençoe a nós, teus filhos, nesta manhã. Fala-nos ao coração. E que o diabo e as hostes espirituais da maldade, por suas armadilhas e artimanhas, não venha, em hipótese alguma, roubar essa palavra do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa a remanescente cristã Filadélfia neste momento. Prepara, Pai Santo, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, que os espíritos imundos contrários ao crescimento da Tua Igreja sejam repelidos e afugentados
Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo fogo do Espírito Santo. Sela, Pai Santo, a tua igreja. Põe cerca de fogo sobre as nossas vidas. Nos guarda do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quão bom é nós vivermos nossa vida cientes de que talvez nós tenhamos uma família bem estruturada, um pai bem abastado, de uma herança que se perpetua entre família, passando de pai para filho, um filho que possa crescer em boas escolas, ser bem educado, com emprego garantido, às vezes mesmo dentro da empresa do próprio pai, ou com uma carreira promissora após a conclusão da sua faculdade. Quem não quer ter garantias, né? Qual indivíduo, qual pessoa que não quer crescer debaixo ou sustentado por uma estrutura que lhe favorecerá, lhe tornará propício trilhar uma carreira promissora, uma carreira que de certa forma vai engrandecê-lo. Basta nós andarmos pelas ruas e vermos que os nomes de todas as ruas que possamos ver em São Paulo são homenagens aos pedreiros, aos chamados maçons. Não existe rua em São Paulo em que um maçom não seja homenageado. E quando olhamos o passado desses maçons, assim expressados nos nomes das ruas, logo vamos ver médicos, engenheiros, militares, políticos, até nome de criminoso, né? O nome da mulher do Lula já foi colocada em nome de rua. Então veja que o mundo homenageia os seus heróis. O mundo homenageia pessoas que tiveram carreira, marcaram a sua trajetória aqui na Terra. E como eu disse, quem de nós não gostaríamos de ter uma vida bem estruturada e seguirmos uma carreira promissora? Uma coisa bem certa, nem todos nós temos a mesma condição de efetuar certas obras, edificações e empreendimentos que algumas pessoas conseguiram realizar na história. Alguns conseguiram ser grandes engenheiros. Eu olho para o economista Friedrich Hayek e acho ele um dos maiores economistas da história. Quando eu olho para o Handel, eu me espanto, fico impressionado com a beleza da sua adoração, que é algo que às vezes nós não encontramos na igreja de hoje, pessoas com o desejo de adorar como Handel. Ou Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach. Vemos em várias áreas, em vários setores científicos, homens se destacando. Uma coisa bem certa, nem todos nós temos a mesma competência ou a mesma qualidade para desempenharmos grandes inventos. Mas uma coisa bem certa, pessoas às vezes incompetentes, que se sentem às vezes desmerecidas ou desfavorecidas, ou às vezes até Deus parece que se esqueceu de mim e eu não tenho competência alguma. Não, você tem algo de primordial. Bem-aventurados pequeninos, porque a eles foi revelado o reino dos céus. Então, independente se os grandes cientistas fizeram grandes inventos, construíram grandes inventos, fizeram grandes empreendimentos que beneficiam a sociedade em geral, propuseram tecnologias que trouxeram soluções para a sociedade, para as demandas da sociedade, vemos que muitos deles não tinham Jesus Cristo como Senhor, não foram privilegiados como Handel, que adorava o Senhor com a sua música e era um cristão. Mas nem todos os cientistas não serviam ao Senhor Jesus Cristo. Serviam ao Deus ciência, serviam ao Deus engenharia, serviam o Deus da ciência ao qual eles tanto se compenetraram e se dedicaram. Deus usa o bem e o mal. Lá em Isaías 45 nos diz isso. Eu faço o bem, eu criei o bem e eu permito o mal. Às vezes o inimigo faz uma armadilha, faz uma trama, uma conspiração. Agora eu acabo com esse projeto do bem, com esse projeto da direita. Mas é terrível, porque a própria palavra desmonta essa intenção do mal. Aquele que cavar uma cova cairá nela, e aquele que empurrar uma pedra será destruído por ela. Às vezes a gente fica espantado como o mal pode progredir tanto,
Quanto tempo aquele político mau vai perseverar lá no poder público, fazendo mal para as pessoas? Deus vai reverter tudo isso em bem. Como eu disse no início deste culto, até na morte o Senhor Deus efetua justiça. Hoje talvez você não entenda, porque você mensura a dimensão do mal, a dimensão do problema que é muito maior que você. Mas lá no final você vai entender tudo. Deus sabe todas as coisas. O seu conselho e a sua sabedoria transcende a nossa capacidade de compreensão ou de solução para o problema, porque Ele é Deus e pode todas as coisas. Talvez você ainda não valorizou. Talvez você aceitou o Senhor Jesus Cristo e ainda você não tem uma dimensão do local onde você foi colocado, da região privilegiada que te foi colocada em mãos. Você está servindo a Jesus há tanto tempo, às vezes você é um frequentador do culto e você ainda não percebeu a trajetória de vida que Deus tem para a sua vida, para o seu vivenciamento, até o dia em que a morte assim acometer a sua vida. É interessante que a morte vai ser apenas um detalhe, se você verdadeiramente aceitou o Senhor Jesus Cristo. Este capítulo de Efésios, capítulo 1, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, vem nos demonstrar isso. Benefícios da obra do Senhor Jesus Cristo à vida do crente. Um plano de salvação, a princípio, nos é mostrado aqui no capítulo 1. A harmonia da Santíssima Trindade de Deus, assim sendo manifestada num plano de salvação para as nossas vidas. Entendermos a posição do Deus Altíssimo que elabora um plano de salvação, entendermos na pessoa do Senhor Jesus Cristo que paga o único preço para a salvação das nossas vidas com o sacrifício da sua própria vida, o derramamento do seu próprio sangue e o derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida como garantia de que você pode e vai alcançar a salvação. Então, em base, superficialmente, em resumo, poderíamos definir dessa forma. Mas existem outros benefícios que aqui estão contidos no capítulo 1 e que nós vamos nos aprofundar nesta manhã, neste texto. A palavra de Deus, ela vai falar com você. Veja aí no capítulo 1, verso 3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja algo interessante que ele diz que nós fomos abençoados, né? Quem aqui não gosta de ganhar presente, né? É tão bom, meu aniversário está se aproximando, eu já ganhei alguns presentes antecipados. Minha esposa já me deu alguns presentes antecipados, né? Já me deu livro de presente. O pastor Fernando gosta de ganhar livro. É muito bom sermos presenteados. Aqui está dizendo que nós somos abençoados por aquele que é o maior de todos. O Deus Altíssimo, Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, nos presenteou. Algo interessante é que às vezes as pessoas não valorizam esse presente que ninguém pode comprar. Ninguém pode pagar preço. Minha esposa pagou uma quantia nos livros que ela me deu de presente. Tem um preço, né, que está ao alcance dela, do poder de aquisitivo da minha esposa, em poder pagar. Agora, o que Deus presenteou a tua vida é algo que você não pode pagar. Você não tem condição alguma de pagar o que Deus fez pela tua vida. E algo mais terrível, você não merece esse presente. Você não merece ser abençoado porque você é pecador. Você é propenso ao mal. Você é um maldito. Deus te torna filho, esquece a maldição quando você aceita o Senhor Jesus Cristo e abençoa você, presenteia você. Algo interessante é que existe uma característica. Os filhos do mundo também são abençoados. Eles recebem o ar para respirar, eles receberam toda a estrutura da fauna e da flora, mentes inteligentes, como eu disse no início da mensagem, homens que se levantam com competência técnica para atuarem como médicos, engenheiros da computação, que prestam serviço de solução na medicina, as tecnologias que nos favorecem, facilitam a nossa vida no trabalho, a máquina que você trabalha. Mas existe uma diferença aí, nós somos abençoados
por aquilo que o Estado e o mundo nos oferecem como políticas públicas, tecnologias, né? Mas não são abençoados como aqueles que somos nós, que estamos nas regiões celestiais. Porque os que são favorecidos nessa sociedade com os benefícios que ela traz com as suas tecnologias, não têm, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, pelo vivenciamento pela fé, o que nós temos. Paulo usa 5 vezes este termo, regiões celestiais. Regiões celestiais, para que você possa entender, é a condição que temos em Cristo Jesus. Quando o homem comeu o fruto da ciência do bem e do mal, ele foi praticamente envenenado com o veneno da serpente. Daquela data em diante, o homem teria que lutar, escolher, optar, adorar Deus ou não, adorar o seu Criador ou não. Uma vez infectado com o veneno da serpente, seria muito difícil, pela propensão ao pecado, pela propensão ao egoísmo que é inerente da natureza humana, reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas. Reconhecer que é Deus que fornece a terra, é Deus que fornece a chuva, é Deus que faz progredir, é Deus que faz prosperar, e se Ele determinar lá em cima que não vai acontecer, pronto e acabou. Porque Ele é Senhor absoluto em todas as decisões. Ele transcende a nossa capacidade de livre-arbítrio, de livre escolha. Então veja aqui que nós fomos abençoados nessas regiões celestiais. Uma vez nós, cristãos, iluminados pelo conhecimento da palavra de Deus, agora nós começamos a compreender que aqueles que vivem das soluções que a sociedade possa produzir com a tecnologia, logo toda a tecnologia vai cessar. Logo a morte vai acometer a vida daquela pessoa. E aí? A alma, o ser da pessoa em si, aonde vai passar a eternidade? É algo complicado, porque a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo revela muito bem o destino de cada um. E Ele fala sobre uma casta de maiorais que eram raça de víboras, que eram filhos do diabo, filhos das trevas, filhos da mentira. E eles falam que os maiorais da religião da sua época, do judaísmo naquela época, seriam condenados ao inferno e teriam uma condenação maior do que os habitantes de Sodoma e Gomorra, indicando que a hipocrisia é um pecado maior do que a fornicação, visto que a população de Sodoma e Gomorra eram fornicários e abomináveis, praticavam zoofilia, pedofilia e tantos outros pecados. O pecado da hipocrisia, o pecado da omissão, do enceramento, da máscara de cera na face, encenando ser uma pessoa boa, tudo isso será julgado, e a condenação maior será para esses que usam máscara de cera e encenam diante dos irmãos que são tementes a Deus. Quão terrível será a condenação. Então os nossos olhos se abriram, e quando se abriram pela compreensão da palavra de Deus, nós adquirimos o verdadeiro conhecimento. E o verdadeiro conhecimento nos dá um discernimento mais sensível, mais aplicado, para assim diferenciarmos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que temos liberdade em Cristo para usar aquilo, mas não podemos ser escravizados pela dominação e adoração àquele objeto material, aquele carro ou aquele utensílio eletrônico ou qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Eu não sou escravo da televisão, eu não sou escravo do meu automóvel, eu não sou escravo do sexo, eu não sou escravo de um aparelho ou de qualquer outro bem material que possa levar à ostentação, ao orgulho e ao endeusamento daquilo. Nossos olhos agora estão olhando para cima. Elevo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. Nossos olhos, a nossa perspectiva estão agora ansiosas pela vinda do Senhor, do verdadeiro reino. Essas cidades tão bonitas que nós podemos ver, né? Quando olhamos para Dubai, onde vai ser realizada a Copa do Mundo de 2022, ficamos impressionados com o tamanho das torres, dos prédios de engenharia ali construídos, prédios que nos deixam espantados. Tudo isso vai ficar. Nós olhamos agora pela fé a cidade de Deus, como dizia Santo Agostinho. Nós olhamos para os edifícios e as ruas que serão de ouro,
olhamos para o nosso corpo hoje se decompondo, os nossos cabelos ficando branco, e crendo agora na promessa: se isso aqui se acabar, se esse corpo se consumir, eu terei uma natureza imperecível igual a de Cristo quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós teremos uma natureza imperecível. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, somos colocados nesta nova condição, nesta região celestial. Nós estamos no plano de Deus agora. Os demônios não podem mais vir contra nós, nos enganar com armadilhas, porque nós temos o Espírito da verdade e sabemos discernir. Essa é a armadilha do diabo, está fedendo a enxofre. É prato preparado para me enganar. É a mesma sabedoria que é dada a Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que mesmo tendo seus nomes assim, readequados à cultura pagã de Babilônia, conseguiram sentir o cheiro de enxofre naqueles alimentos preparados para adorar os deuses e as divindades lá em Babilônia. Nós somos revestidos deste Espírito que nos abre os olhos e nos dá discernimento e compreensão da verdade, que não vivemos mais na mentira. Veja no versículo 1:3, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Quando seus olhos se abriram, um dos benefícios de termos sido colocado em região celestial é de agora não seguirmos mais o curso desse mundo, de nós sermos contra a cultura deste mundo, não mais readequados pelo politicamente correto a aceitar certas abominações. Na mensagem de domingo retrasado, quando eu preguei que a água ela vai se adequar e se conformar aos recipientes que as contêm, bem assim muitas pessoas estão adequadas ao politicamente correto que é ensinado pela televisão ou pelo artista musical, a estrela de Hollywood, pelo filme que ela assiste. Ela vai redirecionar a sua vida conforme os ditames da moda. Um homossexual que não gosta de mulher vai projetar roupa para as pessoas, para homens e mulheres e vice-versa. E as pessoas colocam certos homossexuais com as suas regras de estilismo de moda como regra. Coisa terrível, né? Pessoas de conduta abominável vão regendo a forma de viver das pessoas. Terrível isso, né? O que está dizendo aqui? Que quando fomos colocados nessa nova condição celestial, nessa região celestial, nós compreendemos que fomos eleitos. Assim como você, dona de casa, vai à feira e separa os melhores frutos para levar para casa, bem assim o nosso Deus, por ser onisciente, onipotente, onipresente, num futuro distante Ele previu aqueles que têm condição de ser salvos. Aqueles que verdadeiramente iriam amar ao Senhor Jesus Cristo, iriam por opção declarar: eu quero ser salvo. Assim como aquele publicano: eu sou pecador, e golpeava o seu peito: Senhor, sê propiciação por mim, Senhor, sê propiciação por mim, Senhor, sê propiciação por mim. O Senhor conhece as suas entranhas, Ele conhece as suas ambições, e quando Ele sabe das as suas intenções e as motivações, Ele elege, de antemão Ele elege. Ele elegeu Davi, Ele escolheu Abraão. João Calvino, na sua doutrina da predestinação, ele disse: deixe Deus ser Deus. Como um Deus onipotente não pode escolher o que é melhor. Deixe as laranjas podres seguirem seu caminho, será o lixo, será a destruição, será o enterro sanitário lá onde vai ser jogada, destruída a fogo. Então o nosso Deus, Ele elege sim, elege aqueles a quem Ele quer usar. Como elegeu aqui: bem-aventurados pequeninos, porque a eles foi revelado o reino dos céus. Então veja que o Senhor nos elege não para sermos conformados ao mundo, nos elege para sermos o que? Santos, irrepreensíveis. Notemos aqui a palavra santo, que significa separado do curso desse mundo, separado da cultura desse mundo. Estamos vivendo a cultura desse mundo, com a cultura desse mundo, mas não aplicados à cultura desse mundo. O que nós temos
ciência de que agora nós somos santos. Sede santo como eu sou santo. Nosso Deus é santo. Nós desejamos ser separados. Nós optamos em não nos contaminar com as coisas desse mundo. Irrepreensíveis. Talvez seja uma palavra difícil para você, porque significa perfeito. Sede perfeito como eu sou perfeito. Sede santo como eu sou santo. Se ouvir uma palavra como essa, você pede perdão. Depois você cai na reincidência do pecado. E aí fica difícil. Como ser irrepreensíveis? O salmista nos ensina a solução desta terrível equação. O meu coração não se alegra com o pecado. Algo que Deus se agradava muito em Davi, por isso que colocou o título O Homem Segundo o Meu Coração. É que Davi pecava, mas tão logo ele reconhecia o seu pecado, acabava o encanto do pecado, ele caía na realidade dizendo: eu sou ungido do Senhor, eu fui tirado de trás das manadas para ser rei, e eu fiz algo abominável diante do Senhor. E quando ele caía nessa realidade, ouvia a voz do Espírito, ele pedia perdão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restabeleça, restaura em mim um espírito reto, um espírito que te serve. Senhor Jesus, lava-me com teu sangue, eu serei mais alvo que a neve. É esse sentimento que nos torna irrepreensível. Mais ainda, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos irrepreensíveis. Porque você vai continuar pecador praticamente enquanto você estiver nessa terra que contraiu a maldição. Mas, munidos do sangue de Cristo, quando cobre você, o pecador penitente, arrependido, você se torna perfeito diante de Deus e você pode entrar na presença do Senhor para adorá-lo a qualquer minuto, desde que você tenha esse sentimento em teu coração. Veja no versículo 5: e nos predestinou para si mesmo. Note que Deus, Ele elege, Ele escolhe, porque Ele sabe quem serão os salvos, Ele sabe quem serão os condenados. Ele nos elegeu para si mesmo. Algo interessante é observarmos que lá na dispensação da lei, ao longo de toda a trajetória, nós vemos que Deus sempre quis habitar no coração do seu povo. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Por isso que Ele instituiu cerimônias, sacrifícios expiatórios, sacrifícios de holocausto, como formas de adoração, como formas de aproximação do pecador penitente para com Deus, para adorá-lo. E Deus disse para Moisés: faças conforme te mostrei no Sinai, construa a tenda conforme nas dimensões que te apresentei lá no Monte Sinai. E assim Deus poderia, por meio daquela tenda articulável e portátil, o chamado tabernáculo, a tenda de adoração, a tenda do concerto, Deus poderia ali se relacionar e habitar no meio do seu povo. Algo interessante que quando eram organizadas as 12 tribos, 4 em cada lado do quadrado, né, ali se colocavam diante do tabernáculo, diante da arca do concerto, e ali estava o Senhor habitando no meio do seu povo. Quando observamos o Senhor Jesus Cristo em seu nascimento, também vemos que o Senhor Jesus tabernaculou. O nome dele é Emanuel, o Deus conosco. Quando o Senhor Jesus Cristo esvazia-se do seu poder, abre mão de usar o seu poder e assume natureza humana sem deixar de ser Deus, vemos que o Senhor Jesus tabernaculou como Emanuel para habitar em meio ao seu povo. E depois vemos que pelo selo do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo concedido no dia de Pentecostes, vemos que o Senhor agora habita na consciência de todos os crentes. Pelo dom de visão foi visto que no dia de Pentecostes estavam ali, línguas de fogo sobre a cabeça de todos que aceitaram a mensagem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então vemos que o Senhor nos predestinou para si mesmo. Assim como lá no passado o Senhor veio demonstrando essa situação de tabernacular, de habitar no meio do seu povo, de habitar entre o seu povo, hoje o Senhor habita em nossas vidas por meio da presença do Espírito Santo, segundo a sua boa determinação. Algo terrível que é ensinado por meio de músicas, né? Os crentes a fazerem vãs repetições, né?
Tem um missionário da televisão, não vou citar o nome dele, mas você vai reconhecer que uma das músicas que um dos que trabalham na sua empresa evangelística lá canta, e determine, 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 e fica mandando os crentes, incitando e induzindo os crentes a repetições para alcançarem aquilo que necessitam. As bênçãos materiais, o emprego, o casamento, e que determine, determine, determine. Vamos desmontar tudo isso? Porque aqui a gente não tem hipocrisia, né? O Senhor Jesus Cristo nos disse que os que fazem vãs repetições são os pagãos. Nós não adoramos um monte de deuses. Nós não somos polígamos espirituais. Nós cremos num único Deus, o Senhor Jesus Cristo, pelo selo do seu Santo Espírito. Um só Deus. Nós não precisamos ficar repetindo, não. Quem faz isso é Sechonoye Gospel. São os orientais gospel que ficam lá. Parece um besouro, né? Não. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Nós não precisamos fazer vãs repetições. Porque o Senhor quer conversar conosco. O Senhor quer falar conosco. Nós temos esse privilégio para a nossa vida. Então, aqui está dizendo que o Senhor determinou pela sua boa vontade. Uma só determinação. Ele determinou e assim nós fomos eleitos. Eu sei que lá na frente tem o pastor Fernando, tem o Messias, tem a Dora, tem a irmã. Lá no passado ele determinou. Eu escolhi os pequeninos lá na frente para me servirem e me adorarem. Por palavra sua. Porque ele já sabia que em nosso coração nós optaríamos em servi-lo e adorá-lo. Veja que ele fala aqui de sua vontade para sermos filhos adotivos. Como eu disse, as pessoas estão seguindo dois cursos. As pessoas seguindo o curso desse mundo e outro grupo de pessoas seguindo o quê? O caminho proposto por Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo se tornaram filhos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aquela frase daquele papa pagão lá, o Francisco, que todos os caminhos levam a Deus, né? Que todo mundo é filho de Deus, até os homossexuais, até os abomináveis, né? É uma grande mentira que está sendo usada para o teu engodo. Nem todos os caminhos levam a Deus. Um vai levar para o precipício. Leia o Salmo 73, né? Este é o caminho dos ímpios. Leia a palavra de Deus que nos diz que eu sou o caminho. Pedro diz, para onde mais poderemos ir, se só tu tens as palavras de vida eterna. Somos filhos adotivos para quê? Fomos adotados então, pela aceitação do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, fomos adotados, tirados do curso desse mundo e adotados. Veja que ele fala no versículo 6, para louvor da sua glória, da glória da sua graça que em nós, que nos deu gratuitamente. Aqui ele definiu o que é graça. É um favor imerecido de Deus que é concedido gratuitamente.